Hoje, a gente vai dar uma olhada por baixo do capô dos grandes modelos de inteligência artificial para entender uma engenharia genial que impede que eles, basicamente, quebrem no meio do caminho. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar num paradoxo. Quanto mais fundo e mais poderoso um modelo de IA fica, mais instável ele tende a ser. Então, qual é o truque? Como é que os engenheiros conseguem contornar isso e fazer a coisa toda funcionar? Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. E o problema aparece quando se começa a empilhar dezenas, centenas de camadas numa rede neural. Aí que a coisa complica. O primeiro grande obstáculo é o que a gente chama de gradiente que desaparece. Pensa num jogo de telefone sem fio. O sinal que diz para a rede como aprender vai passando de camada em camada e vai ficando cada vez mais fraco, até que some. E aí, as primeiras camadas da rede simplesmente param de aprender. Ficam inúteis. E o exato oposto também é um desastre. São os gradientes que explodem. Aqui, o sinal de aprendizado fica tão, mas tão alto, tipo uma microfonia ensurdecedora, que o sistema inteiro vira um caos. Fica totalmente instável e o treinamento simplesmente falha. Certo. Agora que a gente já viu o tamanho do problema, vamos para a primeira solução. É uma solução brilhante, que ataca de frente aquele problema do sinal que desaparece. E ela se chama conexão residual, ou como muita gente conhece, skip connection. Essa técnica, que ficou famosa com a arquitetura ResNet, cria um atalho. Um atalho bem simples, mas com um poder enorme para fazer a informação fluir. E o funcionamento é de uma simplicidade genial. Olha só, a informação entra, é processada ali na subcamada. Mas, ao mesmo tempo, uma cópia da informação original pega uma espécie de via expressa, um atalho. E lá na frente, essa cópia original é somada de volta ao resultado processado. Simples assim. E por que isso é tão importante? Bom, esse atalho cria um caminho livre, sem barreiras, para o sinal de aprendizado voltar até as primeiras camadas. Ele garante que a informação original não se perca no meio do caminho. Com isso, o modelo não precisa reaprender tudo do zero a cada etapa. Ele só aprende a diferença, o resíduo. Fica muito mais fácil. Muito bem, vamos agora para a segunda peça desse quebra-cabeça. Essa solução funciona como um grande estabilizador, feito sob medida para controlar o problema dos gradientes que explodem. O nome dela é normalização de camada, ou Layer Normalization, e dá para pensar nela como um controle de volume. Em cada camada, ela ajusta os números, os sinais, para que eles nunca fiquem altos ou baixos demais. Ela mantém tudo numa faixa bem comportada e previsível. E aqui tem um ponto muito interessante. Por que os transformers usam essa normalização de camada e não a normalização de lote, que é super comum em outras áreas? A resposta está aqui. A normalização de camada é perfeita para lidar com texto, porque o texto vem em sentenças de tamanhos variados, e essa técnica lida com isso sem problema nenhum. Ok, então agora a gente tem as duas peças. Vamos juntar tudo. Vamos ver como essa combinação da conexão residual com a normalização de camada cria um dos blocos mais essenciais de um transformer. E tudo se resume a essa fórmula. A gente tem a entrada original sendo somada com o resultado da subcamada. Isso é o edge, da conexão residual. E depois, tudo isso é passado pela normalização de camada, o norm. Então, o fluxo é sempre esse, se repete várias e várias vezes dentro do modelo. Primeiro, processa. Depois, soma o atalho. E, por fim, normaliza para estabilizar tudo. É esse ciclo que mantém a rede inteira funcionando de forma estável. Pode parecer só um detalhe técnico, sabe? Uma coisinha de engenharia, de software, mas o impacto disso... o impacto é gigantesco. É o que permite que a gente tenha os modelos de IA que temos hoje. São essas duas ideias, relativamente simples, que permitem criar redes com centenas de camadas que treinam de forma estável e rápida. É por causa do Edge-Norm que os modelos conseguem lembrar de informações em textos muito longos. Basicamente, é o tijolo fundamental de todos os grandes modelos de linguagem modernos. Sem isso, nada feito. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem legal para pensar, né? O Edge-Norm é uma ideia simples que mudou tudo. Então, qual será a próxima ideia aparentemente pequena que vai virar o mundo da inteligência artificial de cabeça para baixo de novo?